a música, ela perdeu um pouco a força de arte. Ela ficou subjugada à dança, principalmente à dança. Então, isso começa na década de 90, mais ou menos. Aí a dança da bundinha, a dança não sei do que, dança rápida, tchan, o sambanejo, aquelas coisas todas. Então, a música ela ficou relegada a isso ao longo desses anos. Então, a gente vê que aquilo que é bom, não precisa falar muita coisa, porque ninguém vai prestar atenção no que você está falando, né? Então, ele só quer dançar, ele quer criar um passinho, ele quer fazer alguma coisa. Então, a música ficou em segundo plano. E ela vem em segundo plano já há muitos anos. E isso também não é legal, é preocupante, porque as pessoas não conseguem mais olhar para a música, ouvir a música, como eu olharia para uma pintura, né, com um olhar crítico, uma escultura, ou qualquer outro tipo de arte. Não agrega muita coisa mais, sabe? Não, você não consegue... Os anos 80 foi bem produtivo, mas dali para cá ela ficou em segundo plano para dança. Então tudo tem que ter dança. Se for uma música legal para dançar, ela é uma música boa. Se ela não for uma música legal, se tem um passinho diferente, se tem uma coreografia, se tem aí é legal, né? E ela fica em segundo plano nos filmes, né? Porque ela tá ali, tá escondidinho. Eu e a Ju, a gente é fã de anos 80, 70. Eu parei lá atrás. Eu parei também. Eu falo assim, não tem, cara, eu não consigo identificar muita coisa boa de 90 para cá. Nem eu. Eu consigo falar de bandas que eu ouvi e ouço. Raimundos, Charlie Brown, Planet Hemp, mas para mim parou ali já. Parou ali também. Não tem muita coisa já era a rabeira, né? Do negócio. O rapa, mas assim, não tem, já era o final, o derradeiro, diria assim. Derradeiro da ela ficou relegada a segundo plano para a dança. Então tudo está vinculado a alguma outra coisa. Hoje mesmo a gente vê pelo TikTok, né? A música é acessória hoje. Ela virou um negócio acessório. O que importa é você fazer um passinho que todo mundo quer fazer igual, viralizou e ganhou dinheiro e dane-se o que você está falando. Ninguém nem sabe o que você está falando. Não importa. Porque essas pessoas estão falando de um jeito... Eu não entendo a maioria do que eles falam, das letras. Nem quero entender. Por isso eu vou aproveitar para falar um negócio muito interessante, sobre a questão que a gente vem falando da igreja e tal, né? E aí foi uma coisa que me chamou a atenção, em duas situações específicas. A primeira vez que eu pisei numa igreja assim, eu já tinha rodado bastante, já tinha uma estrada, e me chamou a atenção muito o fato deles estarem cantando músicas que eu nunca tinha ouvido na vida, todo mundo cantando, e 300 pessoas cantando a mesma, e aquilo me impactou demais. Eu pensei, que mundo que esses caras estão vivendo, né? Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na época. E uma outra vez que eu fui fazer uma entrevista com 60 alunos, que na verdade estavam se inscrevendo para o curso de violão, e a gente tinha que fazer uma entrevista para selecionar as pessoas que tinham um pouquinho mais de experiência para poder iniciar. E das 60 pessoas, você podia colocar assim, 80%, quando eu perguntava onde ele tinha ouvido falar do instrumento, como ele se interessou pela música, foi na igreja. Eu comecei na igreja. E aí você vê assim, né, um fato interessante, né? E aí eu vou parafrasear o nosso saudoso Enéas. O Enéas falava que a educação pública, a saúde pública é muito ruim no Brasil, é muito precária, né? Não muito ruim, precária, no geral. Mas que a não escola ou que a não educação seria pior. Seria pior, sem dúvida. E aí eu faço essa parafrase com a igreja, né? Que, musicalmente pensando, a não igreja seria pior. Porque as pessoas não teriam um ponto de referência. Se 80% das crianças que eu entrevistei tinham uma vivência musical por causa da igreja, imagina a não igreja. Elas não teriam vivência musical nenhuma. Sim. Né? Então, acho que o que está salvando um pouco... Ainda é a igreja. É a igreja. Mas a minha adolescência, assim, eu comecei a tocar na igreja, eu venho de família católica, comecei a tocar violão na igreja. Meu pai não tinha dinheiro para pagar a aula, eu aprendi na igreja. A base minha foi até a professora lá do Parque Olaria, Elaine, a Cristina. E eu aprendi lá, tocar violão. Depois eu fui fazer aula de guitarra com o Carlinhos e tal. Fiz também curuca, fiz com meu pai, nós falamos o nome dele hoje aqui, eu sou péssimo para o nome, o Kina, com todo mundo, mas eu aprendi com o Carlinhos guitarra. A minha vivência toda é na igreja. Até hoje, eu não sei falar para você qual canal que é, mas eu tenho salvo lá, eu vejo muito culto batista americano. Uhum. Eu sou doido do jeito que aqueles caras cantam e tocam. Eu gosto muito de música negra, assim, em geral. Não sei se pode falar esse termo, se existe esse termo, mas é black music total, assim.
E a galera é muito musical, e assim, é visceral o negócio. Eu venho de uma casa onde a gente ouvia, tipo Marvin Gaye, ouvia Barry White. Então não tem o que fazer. Eu ouso dizer que se a gente tem hoje no Brasil, né? Falando de Brasil, se a gente tem hoje pessoas tocando trombone, violino, trompete, instrumentos, viola de arco, violoncelo, é por causa da igreja. O próprio Porque não existe outro lugar. O trompetista lá que vocês têm lá no... Esqueci o nome dele agora, pô. Bruninho. O trompetista, ele vem da congregação. É. Ele aprendeu na congregação. Então, você vê que as referências, né, desses músicos a gente ainda tem por conta da igreja. A igreja tem salvado um pouco dessa questão musical, né? E não é papo de crente, não. É real mesmo bagulho. Não, é real. É real. Olhando do ponto de vista musical mesmo. É o que está salvando pouco. Eu vejo, assim, a gente faz analogia, né? Porque antigamente os cultos evangélicos eram mais avivados, né? Tinha mais jovem. A Igreja Católica perdeu muito ali. Aí vem a canção nova, que traz de volta o jovem para a igreja, que é mais avivado também o lance da música. E os puta dos músicos. E, de novo, falando do ponto de vista musical... Aliás, não estou falando de evangélico católico, não. Estou só usando um exemplo que eu tive. Nós estamos falando de música. Do ponto de vista musical, ainda é um ponto também onde as pessoas refletem sobre aquilo que está sendo executado. Aquele momento é um momento importante, né, para a pessoa que está ali. Então, a pessoa está ali e ela está interagindo com aquela execução musical. Então, percebe que é o que salva, porque em outras vertentes, eu já tive situação, por exemplo, que a gente estava... eu assisti uma entrevista esses dias, o cara foi aniversário do Marcos Mion, e os caras contrataram o Lu Santos para tocar no aniversário, e ninguém deu bola. Então, o cara ficava conversando ali, o outro conversando aqui, o outro comendo um bolo. Pô, é o Lu Santos, cara. Você viu o Humberto Gessinger tocando no casamento da filha dele? Foi, agora esse final de semana, da Clara. Gente, imagina que eu tô lá, vejo o cara cantando. Pelo amor de Deus. Então, assim, cara, não dá para salvar muito, não. Não dá.